Ok, estamos gravando a aula de gerenciamento de resíduos florestais e madeireiros do dia 27 de outubro de 2021. Mariane aqui presente na sala, aguardando os demais. O que está acontecendo na Rural e no Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro? Não sei se você viu as notícias, Mariane, mas houve uma decisão houve uma decisão do Ministério Público de voltar às aulas presenciais. Você chegou a ver isso ontem? Eu acompanhei ontem essa conclusão, a Rural soltando nota, a gente, todo mundo entrando em desespero. Ai, tá horrível isso. Exatamente, vamos conversar. Tá difícil ser brasileiro. Tá difícil mesmo, Mariane. Mariane, você é da floresta, né? Da engenharia florestal? Sim, sim. Tá, que período que você tá mesmo, Mariane? Eu não lembro. Eu já tô no 11º. Tá, a gente se cruzou já no IF? Você chegou aí na marcenaria, laboratório, alguma coisa assim? Já sim. Foi antes de eu fazer esse período de processamento. Porque de processamento eu fiz com o senhor, acho que foi na primeira... Foi na primeira turma online, se não me engano. Tá. Então, processamento você chegou... Primeiro período, né, que nós fizemos online. Tá, processamento você fez online. Bom, mais uma vez, né, batendo um papo aqui, porque hoje a gente vai tentar, inclusive porque o pessoal não está presente, eu vou passar realmente algumas coisas pelo WhatsApp, tá bom? Para que a gente conduza, inclusive essa gravação, vou colocar mais rapidamente no ar, em função do Samuel e da Letícia não estarem aqui. Bom, mas falando um pouquinho disso, a gente obviamente estava acompanhando isso. Ontem, inclusive, eu estava na Rural, e é uma coisa que eu vou colocar aqui para vocês. Essa é a primeira aula da semana. Amanhã eu dou mais 2 disciplinas, uma na graduação e uma na pós. Eu estou frequentando a Rural já há algumas semanas, tá? Todas as terças-feiras. Tenho ido ao laboratório, tenho me reunido com os orientados, principalmente os alunos da pós-graduação. Estão numa dinâmica aí muito complicada, uma logística e um cronograma comprometidos, né? Desde o início da pandemia. A pós-graduação ele tem a questão do envolvimento do financiamento através das bolsas, na maioria dos casos, e o fato é que a grande e enorme maioria dos projetos, não só dos meus orientados, mas como dos outros professores todos, estão atrasados e foram comprometidos, né? Então, desde a iniciação científica, na verdade, na nossa área de formação, de atuação, passando pelo mestrado, pelo doutorado, a gente tem um envolvimento, na grande maioria dos projetos, do que a gente chama de experimentação, né? Experimentação de laboratório, experimentação de campo, implantação desses experimentos, avaliação de resultados, medições, testes, procedimentos e etc. E perdendo essa lógica e atividade normal, né? dinâmica normal dos nossos projetos, tudo isso foi muito comprometido ao longo da pandemia. Bom, então, resumidamente, o que eu, após minha saída da coordenação da pós-graduação, breves férias em agosto e reflexões mais atuais frente ao cenário da pandemia, 2 doses de vacina, etc. Eu venho frequentando a Rural uma vez por semana, tentando reativar o laboratório, arrumações, conversas com os estagiários. Ontem foi um dia bastante bom nesse sentido também. Bom, mais uma vez a gente vai oferecer a possibilidade das aulas práticas serem continuadas. Creio que alguns professores estão tomando essa medida. Ontem tive notícia que a professora Natália, lá da Química, também tem feito isso. Vai noticiar
beneficiar os alunos de uma dinâmica de realização de aulas práticas pós-pandemia. Então, nós vamos, a partir de hoje, tentar conduzir um trabalho prático, tá, Mariane? A partir de ideias, tinha pedido para vocês, coloquei novamente no grupo, não sei se você já trouxe algumas coisas, mas a ideia é a gente aplicar um pouco da teoria que a gente discutiu nas semanas passadas na condução do que a gente chama então de um protótipo de produto de madeira. Então, o que é um protótipo? O protótipo normalmente é uma palavra que a gente usa para um produto experimental, né? Então, ele é o protótipo do carro, não sei das quantas, o protótipo da moto, da bicicleta, do utensílio, enfim. Então, primeiro a gente concebe um modelo, uma versão inicial, uma versão piloto, uma menor escala, às vezes até num tamanho menor, para o que futuramente possa vir a ser um produto de madeira, principalmente. E no nosso caso, especificamente, um produto à base de resíduo de madeira. Então é um momento da disciplina, assim, mais ou menos na metade dos cursos, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois, a gente passa a desenvolver esse protótipo a partir das ideias que os alunos trazem para a gente. Só que isso a gente faz de forma presencial também. Muitas vezes os alunos até trazem objetos já prontos. Fala, professor, eu queria fazer alguma coisa parecida com essa, queria produzir alguma coisa assim. E na enorme maioria das vezes, quando a gente está presencialmente juntos, os discentes trazem o ponto de partida desses projetos, que são os resíduos que vão ser transformados nesse protótipo. E aí a gente vai discutir agora o que está na tela aí, Mariane, que é um roteiro a ser apresentado nessa disciplina lá na última semana de aula e que vai compor a discussão final, talvez assim o que a gente chame de prova ou de avaliação da disciplina. Mais uma vez, não sei se eu já coloquei isso com tanta lucidez aqui, clareza, a gente não tem uma prova. O meu objetivo aqui é o aprendizado, a fixação de conceitos, a percepção muitas vezes tátil, né? Ou seja, tocando, sentindo, cheirando os resíduos de madeira e as suas possibilidades de aproveitamento. Bom, dito isso, Mariane, eu queria falar um pouquinho sobre a proposta das próximas semanas. Tô tendo dificuldade nessa turma, eu acho que tem sido assim a que tá mais difícil de interagir com vocês, tá? São poucos alunos, é a menor turma online que eu tô tendo, e diria que assim a participação tá complicada. Não tô falando que é culpa de vocês não, mas é uma conjuntura aí de internet, de cansaço também das aulas. E nós tivemos um fenômeno que eu até conversando com colegas do departamento a semana passada, acho que foi, a gente está com um fenômeno nesse período nas disciplinas da área tecnologia do DPF, que é uma participação muito baixa dos alunos. Turmas estão muito pequenas. O que aconteceu? Não sei se você lembra, Maria, nós tivemos aquele semestre 2020.5, teve uma complementação do semestre, uma transformação em online, e parece que tinha alguma coisa que não foi considerada pré-requisitos naquele 2020.5. Eu sei que isso aconteceu mesmo. Não foi? Porque tiveram disciplinas que deram até alguns problemas, assim. O pessoal tirou pré-requisito, então todo mundo estava fazendo tudo. Isso.
E aí, o que a gente percebeu é que muita gente adiantou essas disciplinas nesse período aqui da pandemia, e as nossas disciplinas, que são assim do meio para o final, 8º, 9º, 7º período em diante, estão esvaziadas. A gente fez antes. Eu cheguei a dar disciplina de resíduos para 12, 13 alunos, e a disciplina de processamento teve uma turma de quase 40 online, e a outra teve 20 e poucos. Eu tô com 9 alunos só de processamento e 3 aqui de resíduo. Tá engraçado mesmo. Bom, mas a ideia, então, Mariane, é essa. A partir de um resíduo de madeira, já vou compartilhar umas imagens que estão aqui do lado da minha tela, que é simplesmente uma busca do Google. Opa, Letícia chegou. Que é uma busca do Google em protótipos e produtos de madeira. Deixa eu ver se a Letícia entra para a gente conduzir também a discussão com ela. Citei aqui. Gravando, tudo em ordem. Tá. Bom, então a ideia dessa metade para frente seria, nesse momento online, mesmo nas condições de cada um, de isolamento, de afastamento, a gente tentar a condução de um trabalho prático e vocês trazerem as dificuldades, os desafios, as possibilidades, o que deu certo, o que deu errado, até o momento final da apresentação. Boa tarde, Letícia, tudo bem? Tá ouvindo a gente? Ah, tá, ela estava sem internet agora, e eu estava sem o chat. Agora eu abri o chat. Tá, esses são os nossos desafios, né? Tá bom, então, Letícia. A gente está falando um pouquinho do que vai ser as próximas semanas, tá? Ou da tentativa que nós vamos fazer da condução de um trabalho prático, tá? Tá tudo gravado aí, vou tentar colocar hoje ainda para vocês irem entender. Bom, então esse trabalho prático, pessoal, ele vai partir de uma porção residual madeira. Então a gente pode ter um resíduo florestal, um resíduo madeireiro, um galho, um tronco, um toco, uma porção de casca, uma porção de serragem, uma porção de maravalhas, peças de estopo, peças rachadas, empenadas, desagregadas. Ou seja, eu gostaria muito, então vamos lá, pessoal, pode tirar dúvida, tá? E vai imaginando assim, a pergunta hoje é assim, como é que eu vou fazer isso? Isso que esse professor está tentando aí para eu fazer. Vamos lá. Então, primeira coisa, arrumar um resíduo de madeira, uma peça, um pedaço. Já vou mostrar várias fotos sobre o que pode ser isso, tá? O mais comum, não sei se alguma de vocês já trouxe isso, a gente parte de uma ideia, tá? Vou mostrar também algumas ideias daqui a pouquinho para vocês. É porque eu vou ter que compartilhar a tela, não está carregado, então eu vou ler todo esse roteiro aqui primeiro, depois a gente trabalha com um pouquinho com as imagens e mostro também alguns projetos que foram apresentados por turmas anteriores, não tem problema nenhum, porque absolutamente nunca um projeto foi igual ao outro. A gente já teve vários utensílios, já tivemos abajur mais de uma vez, já tivemos alguns pequenos móveis, algumas pequenas estruturas, algumas prateleiras, alguns trabalhos parecidos com a mesma temática, mas absolutamente todos diferentes um do outro. Bom, então esse roteiro, quantas coisinhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, umas 10, 11 questões é que eu gostaria que vocês respondessem, trabalhassem ao longo das próximas semanas um projeto prático, tá bom? Letícia, Mariane e o Samuel, que talvez nos ouça
na gravação. A ideia é que vocês tragam primeiro uma ideia, depois um resíduo de madeira, o que vocês trabalhem. Primeiro uma ideia, trabalhem com um resíduo. Contem a origem desse material, da onde saiu. Ah, peguei numa caçamba na minha rua, estava tendo uma obra assim, assado, o pessoal descartou um monte de madeira, essa foi a origem do meu material. Professor, caiu uma tempestade na rural, na minha cidade, no meu bairro, etc. Caiu uma árvore, o pessoal foi lá, picotou a árvore, sobraram galhos com um bom volume, etc. Eu peguei um galho bonito, aqui é um disco de madeira, isso é muito comum, né, aqueles discos, e queria fazer isso daqui. Então é a origem e a matéria-prima. É um galho, é uma peça serrada, é uma serragem, é uma casca, uma costaneira, uma peça degradada, uma peça rachada, quebrada, etc. Qual é a origem, qual é a matéria-prima? Na nossa área, acho que nessa turma somos todos engenheiros florestais, engenheiras ou quase engenheiros e quase engenheiras florestais. É muito bacana, sempre, né, quando a gente tem um produto de madeira, um processo, um material, etc., a gente fazer a identificação da espécie ou das espécies que estão sendo trabalhadas. Professor, isso é uma árvore de jequitibá, isso é um ipê amarelo que caiu, essa é uma madeira de cerejeira, de um móvel antigo, etc. Isso era um jatobá, isso era... Então, nada disso é absolutamente obrigatório, mas é o contexto que eu gostaria, ou a expectativa do trabalho. Uma identificação das espécies ou uma sensação de qual espécie está compondo aquele resíduo ou aquele material inicial a ser trabalhado. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Então isso aqui é para apresentar lá no último dia de aula, ok? Uma apresentaçãozinha em PowerPoint e o protótipo. Preferência na câmera. Beleza, Letícia Mariana. Bom, como foi a coleta, né? De onde ele saiu, eu já falei mais ou menos a origem ali. Mas como foi a coleta? Como foi a coleta é assim, eu fui lá e peguei. Eu tive que ter autorização, alguém me deu, eu tive que pedir para alguém cortar, eu tive que pedir para alguém transportar para mim, porque era uma peça grande, etc. Como foi a coleta, o transporte, até o ambiente de trabalho de vocês, que nessa situação normalmente é a nossa marcenaria, mas na situação de vocês vai ser: professor, eu fiz isso aqui no quintal, eu fiz isso na minha garagem, eu fiz isso aqui no quartinho que eu tenho aqui de ferramentas, eu fiz isso aqui no meu vizinho que é meu tio, fiz isso aqui num ambiente qualquer e ali chegou esse material. E aí a gente vem numa coisa interessante que pode ser muito bem ilustrada. Hoje eu tenho absoluta certeza, todo mundo tem um bichinho desse aqui, um celular com câmera, que grava vídeo e etc. Quais foram os processos, né? Cortei um pedaço do galho, descasquei, aplanei, fiz uma raspagem com uma faca, um formão, uma ferramenta qualquer. Quais foram, aqui seria melhor até no plural, quais foram os processos utilizados? Eu lixei, eu trabalhei, eu pintei, eu reformei, eu furei, tá? Aplanei. Quais foram os processos utilizados? Bom, esse conceito eu acho que eu nem trabalhei bem com vocês, né? Os conceitos de resíduo, de subproduto ou de rejeito. Acho que falei um pouco. O resíduo, ele pode caminhar para duas opções: a opção de ser um subproduto de um processo, um item de aproveitamento, algo que possa ganhar valor, agregar valor, ser transformado, ser vendido, ser utilizado de alguma forma,
ou ele era muito, muito próximo de um rejeito, e eu vou tentar provar que eu mudei essa opinião, porque o rejeito, segundo a norma da ABNT 10004, o rejeito é definido como aquele material onde é impossível qualquer alternativa de aproveitamento, reciclagem ou reuso, tá? O rejeito é aquele material que ele vai ser jogado fora, ou deve ser jogado fora, ou disposto corretamente num centro de tratamento de resíduos ou num aterro sanitário, que não são mais lixões, tá? Bom, então é vocês classificarem isso dentro de uma ótica de subproduto ou de rejeito, tá? E vocês estarem utilizando esses conceitos para caracterizar ainda o material. Uma pergunta interessante é: aquele material que você foi lá e coletou para fazer esse trabalho aí de disciplina do professor Alexandre, ai meu Deus, mais uma aqui que eu vou ter que fazer, eu não aguento mais essa pandemia, ainda tem esse professor que inventa de fazer um protótipo de madeira, ninguém merece. Bom, eu quero que vocês me digam assim, para onde iria aquele negócio se vocês não mexessem com ele, tá? Ou para onde vocês acham que iriam, ou para onde vocês têm certeza que aquilo iria. Então, professor, vou usar o exemplo que é muito comum aqui no meu bairro. Tem muitas dessas caçambas de obra, sabe? A caçamba, quando alguém faz uma obra, numa reforma, num apartamento, então sai um monte de entulho, joga numa caçamba, e a Conlurb tem um trabalho de busca dessas caçambas. Na maior parte das vezes acho que é a Conlurb que leva. Bom, e aí, professor, eu achei numa caçamba lá uma peça muito legal, bonita, que eu vou trabalhar. Para onde ela iria? Se tivesse na caçamba da Conlurb, é muito capaz que vai lá para a Seropédica, no Centro de Tratamento de Resíduos, tá? Não, essa daqui era de uma marcenaria que tem aqui, vizinha no meu bairro, e o cara queima os resíduos todos, tá? Então isso provavelmente seria queimado. Ou seja, vocês já estão percebendo que a ideia é a gente valorizar esse material, e a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, que é uma das partes finais ali da agregação de valor. Tá, então, professor, eu acho que isso aqui o cara queima, eu acho que isso aqui vai para o lixo, vai para o lixão, vai para o aterro. Isso daqui, poxa, esse daqui é um material que é usado para compostagem orgânica, alguma coisa, mas eu olhei e falei, não, isso acho que eu posso transformar em tal coisa. Tá bom? Então, para onde ele iria num fluxo normal? Gostaria que vocês mostrassem, tirassem foto, de preferência até um pequeno vídeo para mostrar lá quais foram os equipamentos, as ferramentas, as máquinas que vocês usaram. Ferramenta é diferente de máquina, né? Ferramenta é muitas vezes aquele item manual, né, que vocês trabalham a madeira, diferente de uma máquina que tem um motor elétrico a combustão, seja ele um motor manual, uma pequena furadeira, lixadeira, uma coisa assim, uma tupia, ou uma grande máquina. Não, eu tenho meu tio tal, tem uma serra circular e eu cortei a madeira na serra circular do meu tio. Então, quais foram as máquinas envolvidas? Aí vocês vão falar, bom, depois de tudo isso dito, mostrado, eu tenho aqui o meu produto final. Daí eu vou olhar e falar assim, tá, meu Deus, tanto esforço para produzir. Não, tô brincando. Normalmente que eu falo, nossa, que legal que você conseguiu fazer. A maioria das vezes eu falo, nossa, que legal. Mesmo na pandemia, que bacana, você conseguiu chegar muito próximo da proposta, etc. Bom, então apresenta o seu produto e aí vem algumas mensagens finais. Professor, eu acho que isso que eu fiz se enquadra na definição técnica de reciclagem.
definição técnica de reciclagem, se eu não dei em algumas aulas passadas, acho que eu já falei um pouco sobre o assunto, mas a definição técnica de reciclagem, ela envolve um tratamento do material, tá? Tratamento muitas vezes industrial e uma transformação onde eu desagreguei, pintei, lixei, processei, cortei e reciclei aquele material. Eu dei uma nova vida ou uma sobrevida para aquilo. Isso tudo entra no conceito de reciclagem. Então me digam se vocês acham que, lá na frente, se vocês reciclaram, reaproveitaram ou reutilizaram aquele material, tá? Na grande maioria das vezes, o que a gente faz é uma reciclagem ou um reaproveitamento. O reaproveitamento é uma coisa assim, por exemplo, eu usar uma garrafa de cerveja para fazer um vaso, né? Coloco umas florezinhas nela, assim, uma garrafa, e fiz um vaso. Uma garrafa de vinho, que pode ser mais bonitinha, coloquei uma vela, fiz uma lumináriazinha com uma vela. Então aquilo lá estou reaproveitando. Eu não reprocessei, não furei, não cortei. O material foi simplesmente reaproveitado, tá? Naquele mesmo formato, sem grandes... Talvez eu limpei, lavei e tal, mas eu não furei, não quebrei, não processei, não colei. Então é um reaproveitamento. A reciclagem envolve um processamento, tá bom? E a reutilização, fica uma dica aqui, que é um processo que não cabe nesse projeto, tá? Então eu não quero que vocês reutilizem. O que é a reutilização? Ao pé da letra é aquele, mais uma vez, da garrafa do litrão, né? Eu consumi o produto, lavei e enchi com o produto novamente. Então eu reutilizei por várias vezes o mesmo material para a mesma coisa. Tudo bem, meninas? Letícia, Mariane, tem essa diferenciação? Então tá gravado, pode voltar e assistir de novo, e tem vários conceitos, entre eles na norma BNT 10004 tem esses conceitos de reciclagem, reaproveitamento e reutilização, tudo bem? Mais uma vez, reciclagem, transformei, quebrei, furei, colei, fiz outra coisa. Reaproveitamento, peguei o mesmo material e utilizei, só mudei o fim dele, né? Eu utilizei, reaproveitei para outra coisa, tá? E reutilização é aquele que volta, eu uso várias vezes o mesmo material para a mesma coisa, e não é uma ideia aqui, tá bom? Talvez surja alguma coisa, professor, isso era uma mesa velha, eu estou utilizando com uma mesa nova, pode ser, a gente discute isso, tá bom? No final. Bom, aí vem aquela questão do valor, né? Quando a gente define valor, e eu faço esse bate-papo com vocês, a gente nem sempre fala de dinheiro, tá? O que move muitas vezes a nossa sensação de valor de uma coisa, de um produto, é um valor financeiro, né? Uma coisa feliz ou triste, boa ou ruim, mas é o que move o mundo hoje, assim, quanto vale isso daqui? Você vai falar, isso daqui é um adaptador de tomada que vale R$10, né? Você já vem pensando no valor. Agora, isso aqui podia ser uma coisa assim, poxa, esse adaptador de tomada eu comprei quando eu fui viajar, numa viagem, e aí eu entrei numa loja, achei ele tão bonitinho, tava precisando, né? Ele é azul e não sei o que, eu gosto tanto dele, né? Então, o valor, ele não precisa ser financeiro, tá? E fica aqui uma dica que eu nem deveria falar para vocês, mas tem muitos
alunos e alunas que nesse trabalho se apaixonam pelo seu produto. Se apaixonam. Ah, professor, nunca tinha feito isso. Eu produzi eu vou mostrar um exemplo desse daqui a pouquinho. Eu produzi uma peça aqui de decoração, um utensílio, e ele tem um valor agora que é muito grande para mim. Então não é só o dinheiro, né? Então é um conceito um pouco filosófico, poético, sociológico, antropológico. Tragam aqui para nossa disciplina, tá bom? Qual é o valor agregado àquele material? E vocês vão ver, e talvez assim, espero, não é uma obrigação, mas que vocês agreguem não só um valor financeiro, tá? Apesar de tudo isso que eu falei, eu vou fazer uma pergunta lá no final assim: quanto vale isso para você? Né? E aí o quanto vale é dinheiro e essa outra sensação, todas aí que eu falei para vocês. Então vocês vão responder isso através de uma cifra, né? Ah, professor, isso vale R$200. Tá aqui, você vende para mim por R$200? Ah, eu vendo. Então tá, passo um Pix para vocês e compro. Tô brincando. Tô brincando, vou comprar. Mas vocês vão conjecturar sobre isso, tá bom? Mariane, você vai falar assim: professor, isso aqui vale R$100. Então tá bom, se alguém quiser comprar. Eu já contei a história do cavaquinho para vocês, vou mostrar daqui a pouquinho o cavaquinho do Rogério. Rogério, já contei. Já mostrei o cavaquinho, já devo ter mostrado. Se não mostrei, vou mostrar hoje. O Rogério humilhou, fez 2 cavaquinhos, ele trabalha com isso. O pai dele tem uma história bacana, produz instrumentos de corda. Tive com o Rogério ontem na Rural. Eu estou orientando ele no estágio supervisionado, e ele ia fazer a monografia comigo, acabou que vai fazer com o Alexandre Miguel, e a gente teve uma conversa bem bacana lá. Cara, o Rogério, ele produziu 2 cavaquinhos e vendeu um por R$3.500. Olha lá, eu devia cobrar participação nos lucros, né, dessa... Eu não devia cobrar participação nos lucros, tá? Eu acho que foi o único produto que nesses, 10 anos que a gente faz isso, da disciplina, que foi vendido, mas aconteceu. Tá bom? Tudo bem quanto a esse roteiro? Vocês conseguem falar um pouquinho? Vocês acham que vai ser possível ou não? Olha, não é para provocar vocês, mas eu já tive aí, deve tá chegando nos 20 e poucos alunos online dessa disciplina, e todos apresentaram o trabalho, tá bom? Embora nesse momento eu falo, gente, se alguém chegar aqui, professor, não dá, tô com dificuldades na família, tô com parentes com Covid, cuidando aqui dos meus pais idosos, etc. Não vai rolar, não tem o menor problema, tá bom? Mas todo mundo conseguiu fazer algumas coisas mais simples, outras bem sofisticadas, vou mostrar daqui a pouquinho. Tudo bem, Mariane? E aí, topa o desafio? Sim, professor. Eu vou até ver para começar logo, tá? Porque eu vou necessitar ficar indo para casa dos meus pais para poder desenvolver esse trabalho. Na casa do encontro não tem as ferramentas necessárias. E tendo a aula do meu pai, eu acho que fica mais fácil. Tá bom. Mas eu vou fazer assim. Tô pensando aqui já nas coisas que pode ser feito. A cabeça tá em processamento aqui. O que eu vou desenvolver. Tá legal. Eu não quero que seja uma coisa que mude a vida de vocês aí, se for também, tenho que ir, mas enfim, quando você for visitar seu pai, fala: pai, vou aproveitar, fazer o trabalho do professor Alexandre, me dá umas ideias aí, uma ajuda, tá bom? Sim, eu vou aproveitar, né, que de 15 em 15 dias eu vou lá na casa dele, aí eu vou aproveitar nessas vidas para poder desenvolver, mas se tiver algum probleminha no meio do caminho, às vezes o senhor, dependendo assim do tempo, né? Beleza. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. Tá legal. E a Letícia, tudo bem, Letícia? Tá com áudio aí?
Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Opa, tô te ouvindo. E aí? Agora tá vai rolar? Então, vai rolar sim. Eu tinha uma outra expectativa, né, para essa atividade há um tempo, tanto que acho que foi em 2019. Eu consegui um disco de madeira de uma árvore lá do P1 que eles estavam fazendo poda. Aí, quando eu tava passando, eles estavam fazendo uma poda e eles arrancaram alguns discos em formato de coração. Aí eu fiquei apaixonada. Que legal. Né? O ramo, ele se ramificou no formato de coração. E aí, quando eles cortaram o disco, ficaram discos de coração. Né? Aí eu falei, meu Deus, eu preciso de um. Aí eu fui lá e implorei pro funcionário, não sei, né? Quem técnico, de repente, né? Tava lá cortando. Eu implorei, ele falou que eu podia pegar, deixa eu pegar, eu levei pra casa, né, lá em Seropédica, só que com essa questão da pandemia, que a gente voltou pra casa, eu não consegui trazer o disco e nem teria como, porque em casa eu não tenho nenhum tipo de material que eu conseguiria trabalhar, né, trabalhar ele. Tá. Né, a minha ideia era levar mesmo pra rural, ou pedir pro PC, ou pra alguém lá mesmo do galpão lá, né, que a gente tem com as máquinas para me ajudar, né, e aí de repente ser um projeto aí para essa disciplina ou para alguma outra, né, mas não consegui, né, suprir essa expectativa que eu tinha e esse disco ele até ficou lá na casa que eu alugava, ele ficou lá, eu tenho que ligar inclusive para a dona da casa que eu alugava para saber se ainda tá por lá, né, e aí se tiver no momento eu vou querer buscar. Legal. Mas aí... Olha, eu lembrei, eu vou desligar a câmera aqui rapidinho que eu vou pegar uma coisa aqui que eu trouxe ontem da Rural, porque agora eu lembrei. Só um segundinho, muito rápido. Tá bom. Então, ontem, né, falei aqui para Mariana que chegou mais cedo, eu estive na Rural e estou procurando frequentar a Rural uma vez por semana, preparando assim uma volta nossa presencial. Aí você contando essa história, olha o que eu trouxe ontem. Eu falei, gente, eu não vou desperdiçar não. É um disco. Estão vendo aí, gente? É um disco, depois eu vou retornar isso para a Rural, que deve ficar na minha sala. É um disco de um pau-brasil que caiu no P1, ao lado do P1, e dizem que é da época da construção do prédio do P1. Ou seja, 100 e poucos anos, né? A Rural fez 100 anos, certo? E isso daqui é um disco do galho dele. Não sei se foi esse momento aí, Letícia, mas a partir dessa madeira do pau-brasil, além de ser uma madeira fantástica, não sei se não está dando para ver bem a cor, mas ela é um pouco alaranjada, tem um cerne alburno, né, bem diferente, uma densidade bem pesada. E eu não pensei ainda o que eu vou fazer, mas eu quero dar uma melhorada, né? Ele está com umas marcas de queimado da lixa, porque provavelmente a lixa estava gasta, aí acaba queimando, e ele está bem regular, assim. Eu quero ver se eu deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Seria uma bela tábua, né? Dá uma tabuinha de queijos, né? Alguma coisa assim, uma tabuinha de carne. É muito legal. E onde ele estava lá no meu laboratório, no nosso laboratório, jogado num canto, todo sujo de serragem em cima, já de um jeito que eu não gostei. Falei, Mário, só é lá daquele pau-brasil ainda? Sim, professor. Tá aí, olha, vamos fazer alguma coisa, né? Esse pau-brasil tem uma história, a gente fez uma monografia, vocês conheceram a Celi? Celi, que formou um pouquinho antes. Celi era uma figurinha. Você morou com a Celi? Como é que ela tá? Em saudade dela, falei com ela há pouco tempo atrás, já tem mais de um mês. Mas enfim, Celi foi uma queridíssima nossa lá, o que ela foi? Monitora e também bolsista do PIBIC, né?
E ela fez a monografia dela com esse pau-brasil. Ontem até a gente viu uns corpos de prova, fez uma avaliação técnica de usinagem, super legal, publicamos um trabalho, levamos para RAIC, etc, etc. Bom, mas enfim, esse era um super material aí para alguém ter, né? A gente tem lá na marcenaria, alguém falou, né? Vou ter dificuldade de ter, mas o mais comum era alguém levar para lá. Alguém falou que iria pedir ajuda dos funcionários se fosse o caso de fazer o trabalho lá. Era exatamente isso que o José Mário faz, né? Ontem eu estive com ele. E a gente, assim, ontem falei exatamente essa frase: que saudade, né, Zé Mário, dos nossos trabalhos com os alunos, só que cheio de aluno, 1000 ideias. Ele adora ajudar todos eles. Mas, enfim, vai voltar. Bom, então a ideia é essa, pessoal. Com esse disco de pau-brasil a gente deve fazer alguma coisa, e a ideia é que vocês tragam algumas ideias. Alguém já trouxe hoje, já? Mariana e Letícia? Não? Então, professor, eu ia até comentar, né? Eu tinha essa expectativa com esse disco, mas não aconteceu, né? Tá. Então, em casa, eu tentei encontrar algo que eu pudesse utilizar, que eu pudesse aproveitar nesse projeto, nesse trabalho, né? Uhum. E aí, o que acontece? Eu tenho lá na minha casa eu até comentei na outra aula, né? Tem uma cômoda, né? Uma batedeira. E ela, inclusive, a gente trouxe ela de Seropédica quando a gente deixou a casa lá. Né? Meu pai foi comigo buscar as nossas coisas que estavam lá, e aí no carro cabia essa cômoda, aí a gente acabou trazendo de Seropédica para minha casa em Arraial, né? E aí a gente colocou algumas roupas da minha irmã, porque alguns meses depois minha irmã não foi para Seropédica, para uma outra casa, mas ficou coisa dela lá, e como não tinha outro lugar para colocar, ela colocou algumas coisas dela nessa cômoda, e ela ficou num quartinho nosso de bagunças por esse tempo, né, quase um ano. E aí eu falei, nossa, o que eu posso pegar para aproveitar, né? Aí eu olhei para essa cômoda, eu falei, nossa, se eu não fizer nada com ela, provavelmente ela ou vai ficar aqui se degradando aí, né, sendo um ninho de cupim, até a hora que meus pais resolverem jogar fora, porque ela já não estava nova, já era uma cômoda velha, né? Ou então, né, provavelmente ela ia pro lixo em breve, porque meu pai tá sempre mexendo na casa, chega uma hora que ele pega e joga mesmo fora. Eu falei assim, eu vou aproveitar essa cômoda. Aí eu tirei a cômoda de fora do quarto, esvaziei, e aí a gente já começou o processo, porque meu pai e minha mãe ficaram animados, né, a pessoa que tá aposentada já quer logo fazer alguma coisa. Minha mãe já começou a me ajudar a lixar as gavetas e o armário. E aí vai tirando foto, tá bom? Vai tirando foto. Sim, eu tô registrando. E aí meu pai, ele vai me ajudar nessa parte porque assim, tem algumas partes que realmente a gente vai ter que tirar, né? Porque já tá, teve umidade, aí inchou a madeira, né? A gente vai ter que trocar. Então, o que ele vai fazer? Eles têm um armário, um armário grande de casal, no quarto deles, que ele também vai jogar fora em breve. Aí a gente pegou algumas partes desse armário para fazer as partes dessa cômoda que a gente vai precisar jogar fora. Então ele vai pegar, reaproveitar, cortar da dimensão certinha, aí a gente vai lixar, e aí eu vou pintar com uma tinta branca, porque eu quero colocar no meu quarto, já que eu tô reformando, ela vai ficar bonitinha, vou querer colocar no meu quarto e lá eles vão ver, são todos branquinhos, né? Aí é mais ou menos isso, a gente tá já começando. Eu queria saber se tá tudo bem, se tem algum problema. A gente vai colocar puxadores novos, né? Vai colocar um pezinho novo, aí vai ter que comprar. Eu queria até fazer algo assim com madeira também, mas como ela vai ficar toda branca, eu acho que não vai combinar muito. Não, Letícia, tá perfeito, não tem problema nenhum. Inclusive, eu acho, você estava falando, eu estava tentando lembrar se já houve algo parecido. E aí eu lembrei do trabalho da Esther, do período, porque a ideia inicial era mais ou menos essa, acabou mudando, tá? Mas quem sabe você não entra nessa questão que eu falei da reutilização, né? De uma transformação, uma renovação daquele material residual, entendendo que seria uma cômoda assim, vai ser jogada fora, né? Então não, eu quero reutilizá-la. Então quais são os processos que você vai fazer para isso, tá bom? E cabe tudo isso que eu estou perguntando aqui, inclusive tentar identificar a espécie da madeira. Tá bom? Entendi. Tá bom, bacana. Então tá.
Mas vale sim, acho que vai ser bem legal. Acho que vai ser bem legal. Então a gente pode partir dessa provocação, que talvez seja uma forma aí de um processo de reutilização do resíduo. Tá bom? E a Mariane também, vamos contar com ela. Bom, tava falando lá do laboratório, né? O dia a dia normal. E aí deixa eu começar aqui, compartilhar a minha tela para vocês. Ver se isso vai dar certo. Acho que vai. Tinha queimado um monitor meu. Eu consegui trazer um monitor ontem da Rural. Estou colocando novamente aqui. Essas imagens aqui. Deixa eu ver se eu deixo maior. Enfim, era uma coleção aqui de imagens que a gente tinha ainda de turmas passadas, presenciais, e na verdade tenho aqui até umas imagens, umas fotos que são do curso que a gente deu na SAEF sobre resíduos, onde o pessoal também fez um protótipo, tá? Deixa eu aumentar de alguma outra forma aqui, só um segundinho. Aqui não vai. Não. Tentando aumentar essas imagens. Mas aqui vai ficar um pouquinho fora de foco, mas acho que dá para ver. Estão vendo? Então, alguns fazem pequenos objetos. Esse daqui a maioria fez tábuas de carne. O Vinícius aqui fez um remo. Teve um menino que fez um porta-chave, que era uma pranchinha de surf, que ficou super legal. Então, pequenas peças. Obviamente, tudo isso aqui foram possibilidades mais voltadas ao uso dos equipamentos que a gente tinha, né? Então, algumas bijuterias que a gente chamou de biojoias, o famoso cavaquinho do Rogério, então, que ele tocou lá na apresentação final, então, que foi a coisa que eu acho que a gente mais agregou valor. Foi o que a gente produziu de melhor? Eu acho que foi, mas é num contexto um pouco diferente, tá? Não estou justificando, não. Foi bem bacana, porque foi todo o material do cavaquinho foi coletado ali no laboratório, praticamente tudo, menos aquela parte, não sei bem como é que chama isso, de afinação, né, que eram algumas coisas metálicas. Toda a composição da estética da madeira foi a partir de resíduos que a gente tinha. Mas, obviamente, o Rogério fez uma boa parte lá no laboratório, depois levou para a oficina do pai dele, tá? Para finalizar, enfim, foi uma coisa meio que profissional, que extrapolou o nosso ambiente ali. Eu tenho algumas coisas, e essas acho que estão até aqui propositalmente, que estão bem dentro da nossa expectativa, possibilidade e não frustração, né? Então, assim, eu vou mostrar daqui a pouquinho alguma coisa que superou a expectativa. Mas olha, o aviãozinho do... Ai, meu Deus, como é que era o nome dele? Esqueci o nome do menino, Thiago. Esse menino tá aqui atrás. Um menino super querido, fez processamento, foi super bem, voltou, fez resíduos. E ele ficou pilhado em fazer um 14 bis. Todo mundo já viu o 14 bis do Santos Dumont? Já foram lá na casa do 14 bis do Santos Dumont em Petrópolis? Tem uma réplica do 14 bis. Já viram? Mariane, Letícia, acho que já viram, né? O 14 bis. Bom, então ele partiu do 14 bis e fez esse aviãozinho que não ficou parecido com 14 bis. Inclusive o 14 bis ele anda ao contrário, assim, né? Aquele quadradinho aqui, ó, o 14 bis ele anda para lá, assim. E aí, obviamente, no meio do caminho, vai daqui, vai de lá, o aviãozinho ficou um pouco diferente. Ficou uma gracinha, eu acho que a foto nem traduz muito bem. Mas ele começou querendo fazer o 14 bis,
etc, etc. E saiu um aviãozinho um pouco diferente, mas tinha as rodinhas aqui embaixo, a hélice girava e etc. Muito bonitinho. Esse projeto, num parâmetro assim do que é possível ou não, eu acho um projeto muito coerente com a nossa proposta, tá? Não vou pedir para ninguém fazer um cavaquinho, sair tocando, mas também a gente tem umas coisas, né? A tábua de carne, né? A tábua de carne que a gente fez aqui no curso da SAEF, pode ser que seja assim alguma coisa também, né? Muito simplória para a proposta de tudo que a gente vai discutir, mas principalmente nesse momento da pandemia, etc. E olha que o Lucas, não sei se alguém lembra do Lucas, o Lucas ele é instrutor de mergulho. Alguém conhece o Lucas? E aí ele fez... Sim, ele entrou junto com a gente. Ah, é? Da turma de Isso, vocês? nossa turma. Ah, legal. É uma figura, né? Gosto muito do Lucas. Menino agitado. Adoro todos mas uma boa vocês. pessoa. Enfim, saudade de todos vocês. O Lucas fez o curso, então isso aqui é da SAEF, não é da disciplina não. Fez 2 ou 3 tábuas de carne e cheguei lá, ele estava com um cilindro de mergulho, olha, de madeira, né? A proposta era uma tábua de carne também, mas aí ele fez o cilindro, no formato do cilindro, ficou bem legal, tá? Mas isso daqui é muito simples, tá? Isso aqui é chegar lá, pegar uma tábua para cortar na serra de fita. Então eu acho que o aviãozinho ficou legal, a ideia das biojoias foi super diferente, nós já fizemos mais de uma vez esses protótipos de biojoias. Depende também da condição. Essa aqui foi a Thaís, uma menina que se formou, acho que até ela já acabou o mestrado, se não me engano, estava no mestrado no DPG-CAF. E a gente tinha a madeira de um projeto que a gente estava fazendo, um projeto de pesquisa com espécies do Espírito Santo, nativas, e tinha isso daqui, se não me engano, é jacarandá da Bahia, tá? Tem essa diferenciação, Cerne albuno. E esse daqui é uma madeira que eu sou apaixonado, que é a madeira do araribá. O araribá, ele tem uma madeira colorida, tonalidades assim que vão do marrom, passa pelo laranja, amarelo, vermelho. É muito legal. E daí ele aproveitou, tem até uma pecinha aqui em casa do araribá. E aí a Thaís aproveitou e fez uns brincos com essa madeira, fez um pingente de colar também. Então ficou bem legal. Bom, pessoal, tem alguns outros exemplos, mas eu queria dizer que tudo isso foi dentro do processo presencial. Uma das coisas que aconteceu, talvez de mais legal, eu vou mostrar, né, assim, o que aconteceu de mais bacana. Deixa eu ver só que eu estou atrapalhado, fechei aqui. Foi o projeto da Mariana. A Mariana, vamos lá, ela estava fazendo só essa disciplina para se formar, e foi o primeiro período online, foi 2020.5, tá aparecendo até aqui em cima. Ela partiu disso daqui, ó, ela trouxe: professor, eu trouxe umas ideias aqui para o senhor durante a aula, que era uma girafinha de madeira. Estão vendo aí? Né? Sim, tá aparecendo. Eu olhei, eu falei, bom, Mariana, super legal a ideia, né? Tem várias possibilidades aí. Um material que você vai usar pouca coisa, talvez uma costaneira, uma peça serrada, mas que a gente entra numa questão que a gente discute também no processo de confecção do protótipo, que muitas vezes esses artefatos de madeira, eles vão ali depender um pouco da habilidade, às vezes até do dom artístico da pessoa, né, para agregar valor. Eu falei, olha, é um desafio. Vamos ver o que a Mariana conseguiu então fazer. Essa foi a apresentação dela. Como eu falei, a Mariana estava só fazendo a minha disciplina para se formar em 2005, 2020.5, final de 2020, tá? Isso daqui está em PDF, mas acho que dá para ver.
Bom, então ela começou lá, matéria-prima, essa ideia, tá, pessoal? Citou a árvore, não foi dessa árvore que ela coletou. Faço até uma crítica, se tiver assim, se for um galho, um pedaço de árvore, se tiver da onde veio mesmo, qual foi a árvore, eu sou até por curiosidade mesmo. Mas era aquela aroeira pimenteira, já viram essa espécie? Eu vejo isso aqui, eu lembro sempre do professor Tiago. Vocês fizeram disciplina com o Tiago já? Aquele frango com sementes? Fizeram? O clássico da floresta. Hã? Que foi, Mariana? Não escutei. Clássico, né? O clássico da floresta é o frango com aroeira. Isso, frango com aroeira. Nunca mais olhei com um pé de aroeira da mesma forma depois desse momento com o professor Tiago. Vocês comeram o frango com aroeira? Sim. Gostaram? Qual foi a sensação? Olha, eu gostei. Porque eu já comi também e não gostei muito não, confesso. Eu gostei sim. Não tenho coragem de fazer em casa, mas lá em casa aqui no pau tem aroeira no quintal. Mas olha que legal. Então esse projeto aqui foi com aroeira. Bom, o Tiago é talvez o meu melhor amigo ali na Rural. O Tiago é formado na pós-graduação com a minha esposa. Tiago, eu brinco, né? O Tiago conheceu minha esposa antes de mim. Eles trabalharam juntos na pós-graduação. Enfim, a gente é muito amigo. E aí a gente participa de algumas coisas comuns. E ele já comia algumas vezes o frango com aroeira. E o Tiago, ele é metido a cozinhar, né? Então algumas coisas ficam ótimas, excelentes. Outras, às vezes, nem tanto. Mas enfim, é aquela espécie lá, tá bom? Então ela caracterizou ali muito bem de onde veio, nativa, algumas árvores, contexto do que serve. Ela trouxe até um exemplo, tem chocolate com semente de aroeira, olha que legal. Trouxe uns exemplos. Fala um pouco da madeira e da característica, e aí vem, olha, esse foi o material inicial da Mariana, tá? 4 pedaços de uma aroeira que foi cortada ali perto, foi podada, né? E que isso estava indo para o lixo, tá? Não sei se eu falei para vocês, a gente começou um curso, né, de pós-graduação em arborização urbana, ministrei uma disciplina de resíduos, foi bem legal. Esse contexto da poda é um enorme gerador de resíduos, tá bom? Nas cidades, a poda urbana é aliada à supressão de árvores. Muito provavelmente isso vai aqui, como ela colocou, para os aterros sanitários, tá? Muito pouco aproveitamento a gente tem no Rio. Isso daqui, nas próximas aulas, me cobrem, eu não tenho certeza se eu passei para vocês já, mas é o fluxograma da ABNT 10004. Passei para vocês? Tem a norma, na internet vocês conseguem, mas é uma coisa que é interessante da gente seguir. Até acho que a partir da iniciativa da Mariana, ela foi seguindo para tentar classificar o resíduo segundo a norma da ABNT, o resíduo que vocês estão trabalhando, tá bom? Acho que ficou super legal. Bom, aí também para falar, pô, mas assim fica fácil. A Mariana tinha um tio que tem uma marcenaria de fundo de quintal, gosta das máquinas, não é uma atividade prioritária dele profissional, mas o tio dela tinha várias máquinas, tá? Então ajudou a processar e teve uma condição de trabalho razoável. Ali na garagem, no fundo de quintal, próximo, morava, parece, na mesma rua, com várias ferramentas manuais. E aí, a partir do projeto, ela, também com alguma habilidade, segundo ela comentou, foi praticamente tudo ela que pôs a mão na massa, começou a conceber a girafinha. Olha que legal. E, sem muitas delongas, aí processou, cortou, lixou, com uma série de ferramentas ali da marcenaria do tio dela, né? Então teve ali algum suporte e chegou num resultado final bastante bacana. Olha que legal.
que ficou a girafinha dela, tá? Então a gente fez toda a discussão do utensílio doméstico. Acho que do utensílio, do objeto de decoração, né? O utensílio doméstico é mais outra coisa, é colher de pau, bandeja, alguma coisa assim. Acho que isso é mais um utensílio, um objeto de decoração. E aí ela discutiu o valor disso para ela, ou quanto valeria de mercado, né? Aqui os equipamentos. Aquela escadinha que eu gosto de que vocês mencionem também, aonde vai chegar. E ela foi bem singela ali de colocar um valor de R$180 que ela acha que a girafinha valeria, né? Bom, pessoal, então essa é mais ou menos a ideia, tá? Um desafio colocado para cada um de vocês. Contem com a minha ajuda. A ideia é a gente ter encontros rápidos nas próximas semanas, dá umas 2 horas, 2h30, tirar algumas dúvidas, contribuir com algumas colocações minhas, para que na última semana de aula, são só 3 alunos, eu acho que a gente consegue fazer isso em uma aula, a gente pode talvez dividir em 2, se vocês assim acharem melhor. Não sei se vocês têm aula terça às 3 horas, mas acho que dá meia hora para cada um, né? 40 minutos, a gente faz isso na última semana de aula. E dentro desse processo eu espero ter oportunidade, porque isso vem muito do meu jeito de dar aula presencial, né? Então surge uma situação, eu falo, bom, agora a gente vai falar de reciclagem de madeira, né? E eu tenho que quase um checklist, assim, eu já falei disso, agora a gente vai discutir a questão da inércia que a norma BNT traz. Esse produto é inerte para ir para o meio ambiente, um resíduo de painel que tem adesivo. Então, assim, eu tenho funcionado assim durante muitos anos na Rural e gosto de fazer isso. Não é uma coisa chegar lá e mostrar coisas, porque vocês têm muito mais coisas nas telas de celular hoje. Isso não é ruim, mas a vivência ali do laboratório, a possibilidade de pôr a mão na massa, de construir algo e construir conhecimento também, é uma coisa que eu não consigo fazer 100% nesse formato aqui, olhando para uma tela de computador. Tá bom? Letícia, Mariane, então fica esse registro. A ideia de que semana a semana a gente vai evoluindo nesse contexto, tá bom? E tem uma última mensagem, convite até fazer para vocês, mas não vai ter muito a ver com o trabalho. Queria saber se está tudo bem, então. Tudo bem? Tá sim, professor. Tá ótimo. Então tá bom. Agora é iniciarmos tudo isso aí. Então, assim, a partir de semana que vem nós vamos entrar para poder tirar as dúvidas com o senhor a respeito do trabalho? Sim. Ou vai ser a aula mesmo? Não, vai ser mais ou menos parecido com o que foi hoje, tirar algumas dúvidas dos trabalhos. Podem trazer já algumas imagens, se quiserem ligar a câmera, perguntar sobre ferramenta. Por exemplo, teve uma discussão aqui da Mariana, como é que eu faço as pintinhas, né? Acho que a gente falou, olha, Mariana, você pode fazer com um pincelzinho fino, um verniz, tal, por que você não pega uma canetinha dessas marcador permanente, tal? Foi isso que ela usou. Depois passou um selador por cima, se não me engano, para fixar. Então é esse tipo de dica que a gente vai discutindo, tá bom? É uma coisa que eu gosto assim, é que seja um material, como a gente está vendo aí na tela, que tenha essencialmente madeira, né? Mas eu preciso pôr um prego, um parafuso, uma dobradiça, uma alcinha metálica. Bom, tudo bem, não tem problema. Mas a composição seja na sua maior parte a base de madeira, do resíduo. Já tivemos alguns trabalhos, por exemplo, teve acho que 2 ou 3 situações, alunos que trabalharam com aquelas resinas, já viram isso? Aquelas resinas transparentes. Olha, não foi um bom processo. A gente vê muita coisa no YouTube e fala, nossa, fantástico, preencher a madeira com resina, não sei se já viram isso.
lixa, dá uma vitrificação, assim, fica transparente. Putz, não deu nada certo. Aquele processo é complicado, tem uma temperatura certa, tem um tempo de cura, tem lixas 1000 ali para você dar aquele brilho vitrificado para a resina. Então, assim, essencialmente trabalhar com madeira, tá bom? Letícia, Mariane, amanhã às 10 horas, quem puder, quem não puder, eu vou deixar como tarefa e eu coloco lá no grupo do WhatsApp. Vai ser um momento legal na nossa temática dos resíduos, que é um momento que faz tempo que a gente conversa e finalmente, no meio da pandemia, isso vai ser possível. O professor Paulo Leles, Verdinho, lá do DS, ele tem 2 outros irmãos, se não me engano o Paulo Leles é de uma família de 7 irmãos, alguma coisa assim. Ele tem 2 outros irmãos engenheiros florestais, e um deles está trabalhando na propriedade da família deles há algum tempo, e a gente sempre conversa porque ele montou uma serraria. Ele tem um projeto, na verdade, que é de uso múltiplo do eucalipto. Ele produz carvão, produz madeira serrada, produz moirões tratados para fazer cerca, produz postes para eletrificação, tá? Uma produção que não é uma grande produção, uma indústria de pequeno a médio porte. E ele tem há alguns anos, isso que a gente tem trocado muito figurinha, feito uma gestão e um encaminhamento de todos os resíduos gerados, desde a casca até as árvores tortuosas, quebradas, pontas de árvores, galhos, folhas, etc. E há muito tempo eu falei, Paulo, apresente isso pra gente na disciplina, etc. E amanhã, coincidentemente, ele está nessa fazenda junto com o irmão dele. Ele vai dar uma pequena palestra para a gente na disciplina da pós-graduação, que também é sobre resíduos. Vai ser amanhã às 10 horas, tá bom? Eu vou gravar isso, se não for possível a participação, vou colocar no grupo depois, mas fiquem convidadas a participar ao vivo, porque daí pode fazer pergunta, tá bom? Que vai estar o Paulo Leles e o irmão dele mais novo, engenheiro florestal, que tem esse grande projeto aí de uma propriedade da família deles. E hoje ele me mandou a apresentação, tá super legal, super bem ilustrada. Eu tô com uma expectativa bem bacana. Amanhã às 10 horas deve ser nessa plataforma ou na Google Meet, que eu falei hoje para Mariana, que agora eu tenho acesso ali pelo e-mail da Rural e que me parece um pouco mais leve para trabalhar. Tudo bem? Dito isso, a gente vai ficando por aqui, tá bom? E nos vendo nesses encontros de 1h30, uma coisa assim, a todas as quartas-feiras, 13h. Tá bom? Tá ótimo então, professor. Obrigada, Mariane, pelas instruções. Letícia, estamos juntos em breve. Vocês estão se formando, não, né? A gente vai ter oportunidade de se ver ainda. Já vai dar tempo. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos na Rural de novo. Sim, e convidadas para a dinâmica de aulas práticas que a gente vai montar, tá bom? Principalmente a Mariane, que falou que fez a processamento virtual. Online. Letícia mas eu vim fazer. Legal. Letícia também fez processamento online. Como chama? A distância, né? Letícia, não sei, hein, Letícia, porque o Ministério Público está querendo que a gente volte daqui 2 semanas, né? Vocês estão sabendo, né? Ai, professor, não briga com isso, não. Vamos ver o desenrolar. A gente já está se programando para ano que vem, né? Em janeiro. Aí eles soltaram essa bomba ontem. Vamos acompanhar. Talvez hoje ainda. Vocês viram ontem passou, falaram da Rural e das outras universidades no RJTV à noite, sobre essa decisão aí das universidades.
ou foi no Jornal Nacional, foi à noite na televisão, assim. Eu não assisto muita televisão, mas liguei e tava passando essa história aí da volta. Mas daí se juntaram Rural, Fundão, Unirio, as federais todas, e já entraram com recurso jurídico pedindo a revogação. Segundo um advogado que eu conversei, que é meu orientado no mestrado, hoje de manhã, ele falou que quando entra com recurso na justiça, a justiça tem 15 dias para se manifestar. E nesses 15 dias a coisa não acontece. Então, assim, tem 15 dias aí para resolver, mas a gente acredita muito que existe uma questão da autonomia da universidade, né? A Rural, eu acredito que vai ser uma das últimas universidades a voltar à aula presencial, pelo contexto da moradia estudantil, pelo contexto das condições de assistência à saúde, etc., de seropédica. Eu também acredito que tem que ser a última a voltar, embora a gente está torcendo para que isso não demore